A Waymo é uma empresa que opera veículos autônomos lá nos Estados Unidos, principalmente na cidade de São Francisco, para fazer o serviço de táxi automatizado. E no finalzinho de dezembro, eles tiveram um apagão generalizado e isso gerou uma situação onde esses carros não sabiam o que fazer e estavam ficando parados, travando ruas e intersecções. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Não é apenas para dizer, olha só que engraçado as pessoas ficando presas dentro do carro, embora tenha alguns vídeos aqui de vários anos desse tipo de coisa acontecendo com isso aí, mas é para falar um pouco sobre a infraestrutura, sobre todos esses tipos de aplicações autônomas e com inteligência artificial, entre aspas, e enfim, acho que vocês vão achar interessante. Somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos de tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Temos os links ali para o roteiro, para vocês apoiarem o canal se vocês gostarem, né, deixarem o like, se inscreverem, mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Um apagão atingiu São Francisco no sábado, 20 de dezembro de 2025, deixando cerca de 130 mil clientes sem energia no pico da crise, segundo a Pacific Gas and Electric Company. Mas também causou outro problema: veículos da Waymo parados nas ruas. Publicações de todas as redes sociais mostraram os SUVs autônomos da empresa imóveis no trânsito, causando congestionamentos. Aí eu trouxe algumas notícias para vocês lerem aqui. Eu trouxe essa da Folha, eu trouxe essa do The Verge. E daí do The Verge ele já bota aqui como subtítulo, né? Não deveria ter um plano para esse tipo de coisa. E tem um videozinho aqui que eu vou mostrar para vocês rapidinho o que é. Não parece tão dramático, sinceramente, mas nós vamos conversar sobre isso. Eu vou deixar sem som aqui para não ter problema com copyright, coisas. Mas a gente consegue ver que tem 3 veículos que estão parados. Isso aqui é na frente dos depósitos desses carros, que é onde eles vão estacionar para ficar geralmente. Vocês estão vendo que está ali. Então, não foi uma coisa assim, tipo, sabe, os carros não fizeram a revolta das máquinas e pararam e fizeram cavalinho de pau e bloquearam todas as ruas, mas foi, e esse aqui até andou, tá? Nós vamos até falar sobre isso, ó, ele começou a andar, assim, dá um nervoso ver esses carros andando sozinho, não tem ninguém dirigindo. Mas foi isso que aconteceu por toda São Francisco. E claro, né, a gente fica imaginando assim, é só uns carros parados às vezes, mas quem já pegou um congestionamentozinho legal por causa de um acidente, ou por causa de uma via que está fechada, ou por causa de uma obra, sabe que isso causa uma situação que é extremamente estressante e pode piorar muito a situação do trânsito deles lá. Mas então isso foi o que aconteceu, tá? A Waymo, ela é uma empresa que ela tá sob o guarda-chuva da Alphabet, tá? Então, sob o guarda-chuva da Google. Ela é uma empresa que a Google é dona, que nem o Google é dona de Waze e Niantic. Não, a Niantic foi vendida, que é a empresa que faz o Pokémon GO e tal, mas então a Google tem várias empresas que têm a ver com aplicações autônomas, mas enfim, a Google tem um braço todo dessas empresas que lidam com esse tipo de coisa. A empresa declarou sobre isso que aconteceu: estamos retomando o serviço de transporte por aplicativo na região da Baía de São Francisco. A queda de energia de ontem foi um evento generalizado que causou congestionamentos em todo São Francisco, com semáforos inoperantes e interrupções no transporte público. Embora a falha na infraestrutura de energia tenha sido significativa, estamos comprometidos em garantir que nossa tecnologia se ajuste ao fluxo de tráfego durante eventos como esse. Estamos focados em integrar rapidamente as lições aprendidas com esse evento e comprometidos em conquistar e manter a confiança da comunidade que atendemos diariamente. Então foi uma resposta bem protocolar e eles não tinham a princípio explicado, tá, por que os veículos pararam, né? Porque esses veículos que ficaram parados em intersecções, se tu pensar, meio que faz sentido para quem desenvolve esse tipo de coisa, né? Que se o veículo não tem a segurança de que ele vai poder estar passando por um semáforo que está fechado, né? Passando pela intersecção, faz sentido ele parar. Porque o protocolo que parece que funciona desse tipo de veículo é nessas situações que são estranhas, que não sabe direito o que fazer, ele para e liga para um humano resolver a situação, tá? Porque daí num dos artigos que eu peguei ali do The Verge, eles dizem o quê? De acordo com a publicação no blog da empresa, o sistema contata um agente humano quando o carro encontra interações únicas, fornecendo a ele imagens ao vivo e gravadas das câmeras, além de um mapa 3D do que os sensores estão captando. No entanto, isso pode exigir uma largura de banda difícil de encontrar durante uma queda de energia significativa. Então, provavelmente foi isso. Na realidade, a gente sabe que foi isso porque depois eles falaram, mas ele tava caindo nesse caso de, tipo, o carro tá confuso, não sabe o que fazer, aí ele para e ele tenta conectar um servidor e dizer assim, eu preciso de um agente, né, de uma pessoa humana que vai estar me dizendo aqui qual é a solução para essa situação. Só que numa situação de apagão, né, na situação que eles estavam,
o acesso à internet também estava dificultado, ou mesmo que não tivesse, talvez não tivesse banda o suficiente, né, porque todos os carros estavam fazendo isso, ou talvez não tivesse agentes o suficiente, provavelmente, né, indianos ou pessoas que eles contratam por $1 a hora para dirigir os carros nesse tipo de situação. Então, provavelmente é isso, tá? Só que a pergunta que fica é, será que é porque tinha muitos problemas e porque tinha todos esses semáforos, né? E daí precisou de muita gente para fazer isso, caiu todos nesse caso aí em que ele tinha que chamar um agente? Ou será que esses veículos, eles dependem mais de pessoas mesmo dirigindo eles do que eles querem que a gente acredite? Esse é um grande problema que a gente tem com essas empresas de IA e de coisas autônomas. Eles dizem pra ti, né, que o sistema é muito poderoso, que ele é todo automatizado, mas na realidade é só, né, a piada 8 mil indianos fazendo isso a um custo muito abaixo do que seria contratar pessoas no próprio país dessas empresas. Então a gente tem sempre essa dúvida, que nem aconteceu no caso do Amazon Go, que nem aconteceu no caso da Builder AI, embora esse caso a gente tenha até um vídeo aqui, eu vou deixar aqui em cima, que é um pouco mais interessante o que aconteceu com essa empresa. Será que é tecnologia ou será que é apenas um monte de trabalho precarizado? Geralmente é um monte de trabalho precarizado, até porque essas tecnologias, mesmo que elas sejam modelos de IA desenvolvidos com todo esse tempo, ela também é desenvolvida com muito trabalho precarizado, né? Mas enfim, isso aqui é o acontecimento da situação e a dúvida que a gente tem se realmente esses veículos são tão autônomos. O Elon Musk, né, que estava meio sumido, mas já está jantando com o Donald Trump, já está reatando o bromance deles, também tem um serviço de táxis automatizados e ele aproveitou para dar uma alfinetada, né? E ele disse assim no Twitter dele: os robotáxis da Tesla não foram afetados pelo apagão de São Francisco. Só que daí eu fui procurar isso e é muito engraçado, tá, pessoal? Porque quando vocês leem os artigos, quando vocês veem os vídeos, tem sempre gente dizendo: haha, os carros da Tesla não pararam, os carros da Tesla são pica, olha só essa empresa aí, não sei o quê. E eu desconfio, né, pessoal, nós já fizemos vídeos sobre isso, que não tem tanta gente que é fã de táxi automatizado da Tesla pra ir no vídeo dos outros e ficar os táxis da Tesla não pararam. Então, eu desconfio que o Elon Musk paga ou pessoas para ficar tweetando, ou modelos de linguagem mesmo, ele contrata uma pessoa lá para largar vários bots para fazer esse tipo de coisa, porque, cara, não é possível. E tem precedente, né? Ele já pagou pessoas para uparem a conta do Path of Exile dele para parecer que ele era muito foda no joguinho, né? Mas daí sobre essa situação da Tesla, táxis autônomos, aparentemente, né, ele está faltando um pouco com a verdade aqui com a gente, porque tem um experimento dos táxis da Tesla em Austin, que é, né, uma cidade no Texas, que tem 30 deles e aparentemente todos eles precisam de supervisão humana, que os Waymos não precisariam, mas de novo, eu levantei a dúvida aqui, será que os Waymos não precisam mesmo de supervisão, né? Mas enfim, o Elon Musk, que surpresa, faltou um pouquinho com a verdade ali para alfinetar o concorrente, nunca fez isso para tentar, né, manipular o mercado, para tentar vender melhor as ações da empresa dele, mas beleza, né? É parte do jogo sujo e estúpido dos Estados Unidos isso, e o Elon Musk é um babaca. Mas o que é engraçado, e é uma coisa que eu nunca tinha tido, eu acho, a chance de trazer aqui no canal, eu só citava às vezes, é que aconteceu várias coisas assim com os Waymos e já acontece há algum tempo. E uma coisa que me chama a atenção, tá? E eu pesquisei pra fazer esse roteiro, é que na real eles só estão operando abertos ao público desde junho de 2024. Então eles têm 1 ano e meio mais ou menos de operação. E a gente pensa, eu ia dizer, né? É normal que aconteça um monte de problema? Meio que não é normal. A gente esperaria que esse tipo de coisa fosse mais seguro e que não acontecesse todos esses problemas, mas a gente sabe como é que opera essas empresas do Vale do Silício, de São Francisco. Então já aconteceu várias outras coisas assim. Esse aqui é um dos que eu acho mais engraçado, tá? De novo, eu vou tocar sem som pra vocês, porque eu não quero levar copyright claim desse jornalzinho aqui dos Estados Unidos, mas o que aconteceu aqui nessa situação, eu vou descrever enquanto estiver tocando o vídeo, é que tem um estacionamento na cidade que fica, né, no entorno desses prédios aqui, vocês estão vendo, e esse estacionamento é um lugar onde esses veículos Waymo automatizados, eles vão quando eles não estão operando, né, geralmente durante o horário da noite. E daí eles entram nesse estacionamento e ficam tentando navegar ele, só que tem vários outros carros tentando navegar ao mesmo tempo, que nem vocês estão vendo aqui. E daí eles têm um sistema de comunicação em que eles ficam buzinando um pro outro, e daí eles só ficam a noite inteira dando volta e buzinando um pro outro e acordando o pessoal do bairro em volta, tá? Então, e daí eles estão entrevistando o pessoal aí, é meio chato, não tô conseguindo dormir, os caras tão me acordando às 3 da manhã buzinando aqui. Então... honking Waymos harass San Francisco neighborhood, o que aparece embaixo. Então, isso é uma das histórias. E essa outra eu descobri aqui quando eu tava procurando essa matéria,
Que é isso aqui, ó. Passageiro fica preso em veículo autônomo indo em círculos, tá? E daí tem, de novo, isso vai estar nos roteiros, tá? Tanto em teclas.sobrano.tv quanto no comentário linkado. Mas isso aqui é um carro, olha só que terror, tá? Eu nunca andei num veículo autônomo. O veículo tá dirigindo e ele tá dando volta num lugar. E o cara vai filmar a cara dele aqui de assustado daqui a pouco. Mas ele ligou pro suporte e daí atende uma mulher assim: Oi, tudo bem? Nós vimos aqui que parece que tem um problema com o seu carro. Ele tem um problema com o meu carro, eu tenho um avião pra pegar, minha querida. Então, assim, é um pouco engraçado não pra essa pessoa, tá? E daí o vídeo diz ali, ele ficou 5 minutos nessa situação e ele conseguiu pegar seu voo e tal. Então, enfim, não é a primeira vez que acontece esse tipo de situação. Mas essa foi a situação, né? Vimos uns vídeos engraçados, agora tem mais ou menos a conclusão, tipo, tem uma lição pra gente tirar sobre isso, o que a gente pode comentar mais, né? Porque geralmente quando eu trago o vídeo eu não gosto só de ficar olhando e dizendo, haha, a pessoa ficou presa no veículo autônomo, haha, os veículos autônomos ficaram presos. É legal a gente tentar tirar alguma coisa a mais disso. Então, assim, como um grande sábio disse em um outro vídeo, né, desse canal Teclas, não dá para dormir porque a cama está desconectada da internet. Então, tem esse vídeo aqui falando sobre a queda da AWS, que é muito parecido o assunto que a gente está falando. Foi quando os serviços da Amazon Web Services, né, que hospeda mais ou menos 30% de tudo que tem na internet, tiveram um problema de acessibilidade e daí vários sites caíram e vários desses produtos smart, vários desses produtos autônomos, a gente estava principalmente falando sobre os da casa, né, como foi esse caso aí, uma cama smart, geladeira smart, esse tipo de coisa, tiveram também problema para operar, tiveram dificuldade para operar. Muitos desses sistemas, eles são feitos com uma coisa que a gente chama, né, na indústria de desenvolvimento de software do Happy Path, que é o que tu espera que vai acontecer na maioria dos casos que as coisas estão dando muito certo. É quando não tem nenhum erro, é quando o usuário faz exatamente o que tu está esperando, né? É quando as condições estão perfeitas. E infelizmente, né, eu sendo uma pessoa que trabalha com programação e fazendo esse tipo de sistema, a gente sabe que se dá muito mais atenção para o Happy Path, né, o caminho feliz, do que para os casos de erro e as coisas que podem dar errada. E um grande problema que a gente tem é que a gente imagina os casos de erro, mas apenas no uso real e, né, no dia a dia do usuário interagindo com isso, do mundo, no caso, já que são produtos autônomos, que é uma computação, né, embarcada no mundo real. Os casos de erro, os problemas, eles vão aparecer mesmo no uso do dia a dia, né? Então, no artigo que era um dos primeiros ali da Folha, eles estavam entrevistando, né, um especialista lá de São Francisco e ele fala uma frase que é: eles ainda estão construindo o avião enquanto voam. Tá? E isso é irresponsável. Isso é uma frase que a gente ouve muito na computação e é como a gente tende a construir nossos produtos, porque, né, a gente lança um software. Claro, eu não faço carros autônomos, né? Eu faço sistemas web. Mas a gente lança o produto, as pessoas começam a usar, a gente vai descobrindo os casos de uso, vai descobrindo os problemas, a gente pode ir atualizando mais ou menos em tempo real, né? Todo dia a gente pode ter uma atualização nova. Todo mundo usa a internet, todo mundo usa esse tipo de produto, vocês estão acostumados com o que eu tô falando, né? E a gente chama isso, né, de construir o avião enquanto ele tá voando. Só que para esse tipo de produto, tanto esses produtos embarcados quanto os produtos de IA agora, que estão tendo um impacto muito grande no mundo, estão remexendo a nossa sociedade de maneiras que a gente nunca esperava, isso é extremamente, né, super extremamente ultra irresponsável, não que não fosse antes, né, porque nosso sistema bancário também é operado por isso, sistema comercial, todas essas coisas, a gente tem visto várias crises no nosso mundo por causa dessa intersecção, mas é um pouquinho mais tenso a gente imaginar que dessa vez os carros pararam, dessas vezes eles hesitaram em cruzar, né, as intersecções, mas um bug poderia fazer os carros acelerarem, poderia fazer eles reconhecerem, né, pessoas como não sendo obstáculos que eles tinham que evitar, então dá um medinho, né? Que nem eu disse, esse sistema opera há muito pouco tempo, então eu imagino que eles não tiveram a chance, né, de, que nem a empresa disse, aprender com todas essas coisas, e isso se reflete nesse tipo de coisa acontecendo. Quando eu procurei essa notícia, na realidade eu achei a cada algumas semanas algum caso, tipo,
veículo fica preso em tal situação, pessoa fica presa dentro desse veículo, tal tipo de coisa acontece. Então, enfim, pode estar super representado os casos ruins, a empresa inclusive disse isso, ninguém fala dos 700 veículos que conseguiram navegar sem sinaleira, só falam dos outros que ficaram presos. Então, sim, mas a gente tem que prestar atenção nesses casos que dão errados, que é, né, um pequeno congestionamento numa cidade tão grande, num momento de crise como era um apagão ali, pode ser uma coisa que prejudica muitas pessoas, né? E daí fica a pergunta, o que aconteceria em caso de terremoto, que é uma coisa que tem lá nos Estados Unidos, em caso de nevasca, em caso de tsunami, em casos de falta de energia, como aconteceu, em casos de falta de internet prolongada, e se a gente não tiver mais acesso à internet, né? Se houver uma balcanização da internet e se o nosso veículo autônomo, que depende dos Estados Unidos, agora não tem mais acesso à internet dos Estados Unidos. Por quê, né? A gente vai para o segundo passo aqui. Se o seu país estiver sendo invadido pelos Estados Unidos, né? Se o líder de estado do seu país tiver sido sequestrado pelos Estados Unidos, se o Trump resolver cortar o acesso a todas as empresas dos Estados Unidos para o teu país, e se a empresa maliciosamente tomar o controle do seu carro, né, para te sequestrar ou para atropelar o Nicolás Maduro, por exemplo. Os gamers podem lembrar, né, também vou linkar o vídeo aqui em algum lugar ou no final lá, que a gente fez um vídeo sobre Stop Killing Games. O movimento Stop Killing Games era algo muito parecido com isso. Jogos que dependem de serviços externos, dependem do servidor da empresa, os gamers queriam o quê? Eles têm que funcionar, eles têm que ser jogáveis no futuro, mesmo que a empresa feche o servidor, mesmo que a empresa nem exista mais, né? Porque daí fica a pergunta, será que o seu carro, ele funciona se a empresa não existir mais, se a empresa desligar o seu carro? Tanto esses carros autônomos, né, que claro, são táxis, daí vocês vão pensar, eu não teria um carro desses, mas os carros estão com cada vez mais serviços por internet, com mais coisas que precisam de acesso à internet para funcionar. E nós temos um exemplo desses aqui, que é, e daí eu vou fazer um parênteses aqui, tá, pessoal? Eu tô com um projeto agora para 2026 que é falar nome de coisas de rico errado, tá? Então, ao invés de falar Porsche, eu vou começar a falar Porsche, tá? E eu só vou avisar nesse vídeo, então a próxima vez que a gente falar Porsche no canal, eu quero ver as pessoas ficando sentidas nos comentários e dizendo que eu tô, me corrigindo que eu tô pronunciando errado, né? Mas tem esse caso aqui que os Porsche na Rússia pararam de funcionar porque aparentemente não estava conseguindo se comunicar com um satélite, e daí fica a pergunta se isso foi de propósito, né? Se os Estados Unidos teria feito os carros não funcionarem, e daí, enfim, a princípio o carro não abre, eles não conseguiam entrar dentro do carro porque ele precisava autenticar com um sistema assim. Quando a gente está falando de carros smart, tem vários casos assim, tem o carro que cobrava mensalidade para ter algumas funcionalidades, né? O carro que vinha sem algumas funcionalidades que elas estavam dentro do carro, mas tu precisava registrar e pagar um custo para elas acontecerem, todo esse tipo de coisa. E daí, né, a pergunta barra conclusão é assim, tipo, como deixar isso na mão das empresas se geralmente implementar sistemas assim, mais fechados, é uma coisa que inclusive dá mais lucro para a empresa. Tem um lado que é o não implementar a segurança, lançar o produto de qualquer jeito e modificando ele, né, enquanto tá rolando a coisa, isso é uma das coisas, as empresas também fazem isso, mas às vezes ter um sistema fechado que eles podem, né, te vender uma coisa a mais, tirar uma funcionalidade tua quando eles não quiserem mais, é inclusive mais lucrativo. Então, a resposta, né, obviamente, nós precisamos de regulamentação para esse tipo de produto, falando aqui se a gente estivesse pensando em Brasil. A gente precisa de soberania digital para que não possa acontecer casos como esse, para que, né, se o Trump decidir, esses produtos aqui não funcionam mais no Brasil, pode desligar aí, né, o Waymo desliga todos os carros autônomos do Brasil. Se a gente tivesse esses produtos, acho que eles não estão no Brasil, porque eles estão testando só em São Francisco, só poderíamos ter, né, na minha opinião, se tivesse algum tipo de garantia de soberania digital ou se fossem os nossos produtos de preferência, não precisa comprar produtos dos Estados Unidos. E precisamos, né, de um pouquinho de bom senso também, porque talvez isso seja uma limitação da minha geração, mas eu não quero entrar num carro que está dirigindo sozinho e principalmente se ele começasse a dar várias voltas no estacionamento, né, entrar por um caminho que eu não sei e eu não pudesse fazer nada, ia ser uma das piores experiências da minha vida. Então eu não, obrigado, não quero carros autônomos. E também a gente precisa, né, daquele toquinho, só um pitiquinho assim de mudança do sistema econômico, porque as empresas hoje mandam nos Estados Unidos. Inclusive foi legal ver alguns comentários das pessoas nesses vídeos. Uma pessoa disse assim, mas se eu fico parado na intersecção 1 minuto, quantas multas que eu levo? Será que as empresas mandam nos Estados Unidos agora? E daí todos os comentários, sim, porra, as empresas mandam nos Estados Unidos, claro que sim, cara. Então, enfim, pessoal, é isso. É um caso engraçado, mas que nem o caso da AWS,
e outras coisas assim, ele nos faz pensar sobre a necessidade de não entregar esses aspectos da nossa vida, não automatizar esses aspectos da nossa vida, por questões muito práticas, né? Pra gente não ficar preso dentro do carro, pra gente não ficar preso dentro da tempestade, pra quando faltar luz a gente conseguir chegar nos lugares, mas porém, né, questões de soberania digital, segurança nacional, todas essas coisas, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nós nos vemos na próxima. Tchau!